Agora é 7h50. Repita. 7h50, a próxima pauta é a 11. A Comissão Especial da Câmara vai começar a analisar a PEC, que altera o sistema tributário do país. A determinação da instalação do colegiado foi anunciada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, na última semana. O texto que começa a ser analisado substitui todos os tributos atuais por apenas 3 classes de impostos: sobre a renda, consumo e propriedade. A proposição é de autoria do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. Conforme a PEC, os tributos previstos poderão ser cobrados pelas 3 esferas administrativas. Hoje, as bases são tributadas exclusivamente pela União. Os estados tributam majoritariamente o consumo e os municípios a propriedade. Conforme a PEC, estados e municípios poderão criar seus impostos sobre renda e patrimônio na forma de um adicional do imposto federal, delegando sua cobrança ao fisco federal. O texto ainda destaca que, para evitar o efeito cascata, o imposto sobre o consumo será cobrado apenas na etapa de venda ao consumidor final no estado de destino da mercadoria. Acabariam, então, a cobrança do tributo nas operações entre empresas e a utilização da substituição tributária em que uma empresa paga pelo restante da cadeia produtiva. Nesta terça, na primeira reunião, serão definidos o presidente da comissão e o relator do texto. A proposta teve a admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa em novembro do ano passado. Tá aí, portanto, esse debate é importantíssimo, mas ocorre no momento errado. No momento eleitoral, né? Você imagina só, até você pode dizer muito melhor que eu, tem a impressão que não vai avançar tanto assim, porque o ano não é bom para discutir isso. Mas enfim, o texto que está em discussão, né, não reduz carga tributária, não se enganem. Ele até organiza melhor, né, tira aquela sopa de letrinhas, vai deixar o negócio mais transparente em tese, mas a carga tributária, que é o que a gente queria reduzir, que é pagar menos imposto, isso não vão mexer. Ele pode reduzir num futuro, né? Longo prazo, expectativa. Num primeiro momento, nenhum texto vai reduzir carga tributária, porque primeiro, para reduzir a carga, você precisa reduzir os custos do Estado. Senão você não consegue, né? Aí não vai acontecer. Mas essa proposta, ela é interessante. Essa é, de fato, interessante. Aquelas outras que circulavam na Câmara, que chegou a se discutir em 2019, 2020, no início, e não foram para lugar algum, elas eram, na minha visão, totalmente equivocadas, porque elas olhavam para o modelo europeu. E a Europa não é um exemplo de estrutura tributária, mas não mesmo, não, longe de ser. Inclusive pela característica do Brasil, uma federação como é continental, o olhar tem que ser para o modelo americano. E é essa a ideia dessa PEC. Ela olha para o modelo americano e ela implica aí em forte desoneração do setor industrial, na verdade. Tá? A estrutura que ela coloca, a inovação, a transformação, ela acaba não tendo a carga tributária que tem hoje. E é por isso que lá na ponta depois, como todo mundo utiliza de produtos que são industrializados, você pode vir a ter uma redução do custo das coisas, né? Porque vai ter maior competitividade e tal, e também facilitação na cobrança e organização de tributos. Essa é uma proposta que, se prosperar, ela pode dar competitividade internacional para o Brasil. Vai ser muito interessante. A comissão vai ser instalada agora. A relatora deve ser a deputada Bia Kicis, do Distrito Federal, para conduzir esse trabalho. E apesar de ser um ano eleitoral, talvez pelo menos na comissão isso ajude. Retira um pouco o foco, talvez distensione e consiga aprovar esse texto numa comissão e deixar ele apto para ir ao plenário. É claro que uma discussão tributária é muito complexa, é muito difícil de você equalizar tudo, né, todos os interesses, mas ela tem que ser feita. E de todas as propostas que eu vi circular lá até hoje, essa é disparadamente a melhor. Agora, vai avançar esse ano? Você acredita nisso? Acho que pelo menos na comissão é possível que avance, tá? Exatamente por não estar no foco. Pode ser que consiga aprovar esse texto. Em plenário é muito difícil, né? Porque aí 2 turnos, Senado, tal, é outra história. Mas deixar o texto apto a ser votado na casa, eu acredito que seja possível. Mas aí não muda a legislatura, não vai ter que reabrir a discussão de alguma forma, não legalmente, mas politicamente?
Sim, é um entrave político, tá? Mas já deixa o texto em ponto de bala. Aí se tiver vontade ali, dá para fazer. Já avança o estágio. É melhor do que não ter. Agora 7h55. Repita. 7h55. Bia, os ouvintes. As pessoas participando com a gente, tanto pelo WhatsApp, aliás, e também pelo YouTube. Lembrando, podem sempre mandar a opinião de vocês. O César Antunes de Lima comentou mais cedo que a Simone Tebet está queimada por causa da CPI da Covid-19. A gente falou do nome dela aqui porque foi apontada como o ponto ali para representar a chamada terceira via, que é a união aí de alguns partidos que querem se opor à polarização de Lula e Bolsonaro. Simone Tebet, que até ficou conhecida no meio político aí nacionalmente por conta da CPI da Covid-19. Em alguns pontos isso repercutiu de forma negativa para os eleitores e para outros de forma positiva. A gente também teve, Mark e Paulo, muitas pessoas comentando sobre o Elon Musk aqui no Brasil, falando a respeito da visita, né, do empresário sul-africano que esteve no país no fim de semana, um encontro com o Jair Bolsonaro. Eles firmaram ali o posicionamento para monitorar a Amazônia por meio da Starlink, que é uma das empresas do Elon Musk, uma empresa de satélite que vai poder fazer esse monitoramento por imagem em tempo real do que acontece na Amazônia, e também a implantação de internet em escolas de áreas rurais. Em torno de 19 mil instituições serão beneficiadas com esse projeto. O Elon Musk veio ao Brasil, é uma visita muito importante. A imprensa conseguiu, Paulo, transformar isso em uma coisa ruim. Veja só que loucura isso, né? Eu imagino se fosse aqui o Lula recebendo o Elon Musk, eles iam festejar isso, mas como é o Bolsonaro, eles acham ruim. Veja, o Elon Musk não vem visitar a pessoa, o CPF, vem visitar o presidente. As pessoas têm que separar isso. Ele quer fazer uma parceria com o país, ele vai falar com quem? Vai falar com quem não é presidente? Vai falar com o presidente. Vai falar com o chefe do governo paralelo, o Lula? Exato. Chega a ser ridículo, Paulo. Não, é incrível. O Elon Musk é uma das mentes mais brilhantes, mentes humanas mais brilhantes que povoam este planeta hoje. Isso é inegável. Inegável. Um homem absolutamente à frente do seu tempo. Ele vem ao Brasil e foi encontrar o presidente Jair Bolsonaro. Os caras conseguem transformar isso num fato negativo. Isso é uma insanidade o que a imprensa está fazendo. Isso é muito ruim para a própria imprensa. Não sei se a imprensa vai se recuperar disso. Com as exceções de praxe, claro, é ruim, a gente precisa ter uma imprensa saudável. E não está acontecendo, imprensa com agenda. O Elon Musk vem para tratar com o presidente Bolsonaro de um tema super importante, que é essa questão tecnológica com a Amazônia, inclusão, inovação. O presidente estava feliz com isso, tive a oportunidade de conversar com ele sobre esse tema. E tanto pelo que pode acontecer com a conectividade nas escolas, quanto também pelo simbolismo, porque o Musk é um símbolo hoje de liberdade. Uma coisa que é muito cara ao presidente, que ele tem falado, como eu já disse nesse programa de hoje, em todos os seus discursos. O Musk, com o movimento para adquirir o controle do Twitter, que é para uma garantia de liberdade, segundo ele, né? É um homem, um sul-africano que migrou para os Estados Unidos, começou com pouco, venceu na vida, tornou-se o que é. Então, o simbolismo do Elon Musk é muito grande, tá? Além das possibilidades reais que ele proporciona. Somente aqueles que têm uma agenda 13 da cabeça podem enxergar algo negativo nisso. Para complementar o que você falou da agenda da imprensa, ela é mundial, não é brasileira. O Elon Musk era festejado pela imprensa até 2 meses atrás. Ele falava que votava no Barack Obama, se colocava como um democrata, Paulo. Aí ele falou, não dá mais, vou votar nos republicanos. Na hora, acharam até denúncia de assédio. No outro dia acharam a massagista que diz que o Elon Musk a assediou, mas isso já existia antes, obviamente, mas ele era democrata, então tá tudo certo, Você pode sediar aí, nós não vamos encher o saco. Virou republicano, Paulo, mas foi no outro dia. É impressionante. A imprensa americana segue também nessa questão da agenda. Não é um fenômeno nacional isso, não é. Né? Então é o pessoal do bem, né? O pessoal do bem e o pessoal do mal que tá aí para eles. Então quando ele servia a agenda dos caras, quando era simpático, tava ali, não, tudo bem, olha que legalzinho, mudou, opa, eu quero aqui, inclusive, devolver a conta do Trump, se ele quiser. Agora você é um bandido. Não serve mais. É o maior vilão mundial. Bom, é esse mesmo pessoal que transforma, por exemplo, o César Battisti, um terrorista, num herói da resistência, né?
Veja, Paulo, ele fez pela causa, né? Aí pode. Aí pode. 8 em ponto. Repita. 8 em ponto. Vambora, Bia. Até amanhã. Vamos lá, rapidinho, o Café Lontrinha hoje vai pro Gustavo Silva, de Campo Largo, Gustavo GSTI, o nome do usuário ali no YouTube. Ele comentou bastante e levou o kit nessa segunda-feira. Parabéns, Gustavo. Entre em contato com a nossa produção pelo telefone 413331-6300 ou no Instagram, @JovemPanCuritiba. Uma boa segunda para todos. Obrigado, Bia. Tchau, Paulo. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Boa semana a todos. Amanhã, 7 em ponto aqui de volta. Até lá. Tchau. De segunda a sexta, às 7 da manhã. Jornal da Manhã. Paraná.